escrevendo código. Vamos conhecer a sintaxe da linguagem, como criar variáveis, quais são os tipos de dados, os operadores e como fazer if-else. Para criar variável, a gente usa uma palavra-chave que chama let. Por exemplo, let alunos matriculados igual a 20. Let quantidade de horas aula igual a 66,5. Let nome aula igual a JS1 dentro de aspas. Reparem que não é necessário e nem possível você falar o tipo de dados, igual a gente faria, por exemplo, na linguagem C. Let não define um tipo de dados. Let está simplesmente falando que isso aqui é uma variável que está sendo criada. Isso quer dizer que não existem tipos de dados? Existem tipos sim. Por exemplo, aqui essa variável contém uma string e essas duas variáveis contêm números. Mas o tipo ele é inferido pela linguagem. Como falamos, JavaScript é fracamente tipado, o que não é uma coisa ruim. O que isso significa que não é necessário declarar o tipo porque ele é inferido. Então, let nota igual a 10, o JavaScript infere que nota é um tipo numérico. Let aluno igual a string Adamastor, tipo string. Além disso, o JavaScript é dinâmico, significa que uma variável pode mudar o seu tipo de dados no meio do caminho. Por exemplo, essa variável nota foi criada como um número, só que na linha de baixo eu atribuí uma string a ela. A partir desse momento ela passou a ser uma variável string. Em JavaScript há 6 tipos primitivos de dados, que são boolean, number, string, null, undefined e symbol, do JavaScript 6, este último. E existe apenas um tipo complexo de dados, que chama object, que a gente vai ver numa aula mais para frente. Hoje a gente vai ver 3 tipos, o boolean, number e o string. O tipo boolean é bem simples. Essa é uma variável que pode ser true ou false, verdadeiro ou falso. O tipo number, em JavaScript, representa um número de ponto flutuante ou número real com 64 bits de precisão. Não há um tipo para representar números inteiros. Existe apenas o tipo que chama number. E ele pode ser expresso de várias formas. Por exemplo, let A igual a 5, let B igual a 5 ponto, que seria a vírgula, 674. Let C igual a mais B, aqui a gente está fazendo uma soma do A e o B. Existe esse objeto que chama math, com M maiúsculo, que possui algumas outras funções matemáticas, como por exemplo pow, de power, que é elevar um número a outro. Neste caso aqui eu fiz let D é igual a 2 elevado a 4. Let E é igual a math square root, que é a raiz quadrada de 25. E let F, por último, eu coloquei um math.random, que gera um número aleatório entre 0 e 1. São apenas alguns exemplos. O tipo string armazena um texto. Não existe um tipo char como em C, C++, só string, o que facilita muito a vida. A gente pode usar tanto a aspas simples quanto aspas duplas, dá na mesma, basta que a gente sempre use o mesmo tipo. Eu particularmente acho simples mais legal, mas é só uma questão de ser consistente. Uma variável string possui uma propriedade chamada length, que armazena qual que é o tamanho da string. Se eu quiser, por exemplo, imprimir no terminal do navegador qual que é o tamanho de uma string, eu vou chamar essa função console, que é tipo terminal.log, e vou passar aqui a string cachorro.length. Ele vai imprimir 8. Mas o que é esse terminal? O que é esse console? Se a gente aperta F12 para ver as ferramentas do desenvolvedor, a gente vai ver que tem aqui o console. Se um código JavaScript chama esse console.log, esse texto vai aparecer aqui. E aqui eu também posso digitar comando JavaScript. Por exemplo, vou colocar o que está escrito ali, cachorro.length. E ele imprime 8. É possível também concatenar strings, que é juntar elas. E a gente faz isso usando o mais. Vamos fazer isso aqui. Console.log C mais A mais T. String. A gente juntou, né, duas strings. Ou então, por exemplo, olá, Flávio, console.log. E existem métodos também, vários métodos aqui nesse hiperlink a gente pode ver todos.
Por exemplo, se você tem uma string em minúsculo e quer passar tudo para maiúsculo, você pode chamar um método que chama toUpperCase. Se você quiser ver se uma certa string possui uma substring, um outro texto, a gente pode chamar o método indexOf. Eu posso pegar uma string e trocar alguma parte dela por outra. Por exemplo, neste caso eu peguei a string Orinoco e troquei o noco por string vazia, ficando apenas Ori. Também tem o método repeat, que eu posso fazer com que uma string se repita algumas vezes. Esses aqui são apenas 4 exemplos, mas existem muitos outros métodos bem legais. Em JavaScript, os operadores são muito parecidos com os de C, C++, Java e etc. Por exemplo, temos os operadores aritméticos, mais, menos, o vezes, né, que é o asterisco para multiplicação, barra, divisão. Existe o porcentagem, que faz o cálculo do resto de uma divisão. Existe o mais e o menos, que incrementam uma variável ou decrementam. Existem os operadores de atribuição, simples e composta. Simples é o igual, que é usado para você poder, por exemplo, atribuir um valor a uma variável. Existem os operadores relacionais, que são de comparação, e os lógicos, para a gente poder criar expressões lógicas. A única diferença que só existe no JavaScript, até onde eu sei, são os operadores de igualdade e desigualdade forte, que são igual e o exclamação igual. Vamos ver qual que é a diferença da igualdade para a igualdade forte. Se a gente compara uma string que contém o número 1 com um número 1, usando o sinal de igualdade, o que esse operador no JavaScript tenta fazer? Ele tenta converter um desses dois lados no outro e depois compara. Neste caso, ele converteria esse 1 numa string que contém 1, e aí ele compararia esses dois caras, resultando em true, verdadeiro. Mas muitas vezes não é isso que eu quero. O que eu quero é que isso aqui dê false, porque um é string e o outro é number. Para que essa conversão não aconteça, a gente usa o operador de igualdade forte. Nesse caso, igual retornaria false. E além disso, isso é mais rápido para o computador, porque ele não precisa fazer essa conversão. Então, 99% das vezes, a gente deve preferir esse operador de igualdade forte, por ele ser mais seguro. Além desses operadores, também existem as funções matemáticas que a gente já viu, acessíveis pelo objeto math com M maiúsculo. Alguns exemplos: math.py, para você pegar a constante π. Math.sin, aí você passa um ângulo e ele retorna o seno desse ângulo em radianos. Math.cos, de cosseno. Math.pol, elevar a potência. Math.sqrt, square root, tirar a raiz quadrada. Math.random, um número aleatório entre 0 e 1. Extremamente similar a C, C++ e Java, JavaScript também possui if-else, que são estruturas condicionais para decidir se uma parte do código ou outra vai ser executada. Agora vamos ver como usar essas coisas que a gente aprendeu para poder colocar alguma coisa para acontecer quando um botão é clicado.